Que quando nós vamos para a galeria da fé, algo incomum acontece. Porque dentro da cultura judaica, nós precisamos entender que realmente havia um conceito acerca do sexo feminino, e esse conceito ele foi ganhando corpo, e por conta disso as mulheres elas viviam em desvantagem dentro daquele conceito. O cristianismo é aquele que vai trazer a mulher para a sua posição de honra dentro do plano de Deus. Haja vista, por exemplo, que quando Jesus ressuscita, não houve nenhum tipo de dificuldade dos evangelistas em dizerem que a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto foi uma mulher. Isso era um contrassenso naquela cultura. Dar à mulher a prerrogativa de alguma coisa era um contrassenso. Então, quando os evangelistas dizem que Maria viu Jesus, foi a primeira a ver Jesus ressurreto, quando a Bíblia diz que mulheres auxiliavam o Senhor no seu ministério, quando o apóstolo Paulo vai exaltar algumas mulheres, elogiar algumas mulheres nas suas cartas, e quando nós olhamos para a galeria de Hebreus 11, e vamos tomar conhecimento de algumas mulheres que fazem parte dessa galeria, isso era uma quebra de paradigmas. E isso mostra que a Bíblia está longe de ser aquilo que os seus opositores dizem que ela realmente é. A Bíblia não é preconceituosa, pelo contrário, a Bíblia ela dá à mulher a sua devida honra. E quando nós olhamos para a galeria da fé e nós vamos tomar conhecimento de que Sara está aqui, Raabe também está aqui, não é? Nós realmente nos alegramos porque nós observamos que esses grupos minoritários que querem ter voz e querem calar a nossa voz, eles estão errados e equivocados. Pelo contrário, a Bíblia enaltece o valor da mulher. A Bíblia dá o devido respeito às mulheres que foram importantíssimas dentro da revelação. Importantíssimas. Então eu quero convidar vocês nessa noite a estudarmos um pouco sobre a vida de Sara, e eu quero convidá-los para que nós tentemos, é claro que nunca conseguiremos entender a dimensão vivida, não é a dimensão da história vivida por cada personagem bíblico, porque nós temos uma barreira cultural, histórica imensa. A Bíblia foi escrita há milênios e a cultura na qual ela foi escrita era uma cultura bem diferente da nossa. Então o máximo que nós podemos fazer é tentar entender um pouco daquela cultura, do que aconteceu naquela cultura, quais eram os costumes que envolviam aquelas culturas, para que nós possamos extrair lições e princípios para a nossa vida, principalmente nós cristãos que estamos aí no século 21. Então, para poder se falar de Sara, nós temos que entender um pouco da cultura na qual Sara vivia. Nós estamos falando aqui de 2000 anos antes de Cristo. Preste atenção, então, lá se vão mais de 4000 anos. E quando Abrão recebe o chamado de Deus para sair de Ur dos Caldeus com destino a Canaã, automaticamente Sara, ela está inserida nesse chamado. É interessante que, por mais que nós batistas, e nós procuramos realmente entender o conceito bíblico de chamado pastoral, e por mais que nós entendamos que não foi dado às mulheres o chamado pastoral, e nós realmente não cremos e não aceitamos o ministério
ordenado das mulheres, preste atenção, nós não somos contra o ministério feminino. Nós não aceitamos o ministério feminino ordenado. O pastorado feminino, ele não tem respaldo bíblico. Mas nós precisamos entender que o chamado pastoral, quando Deus chama um homem para exercer o ministério pastoral, Ele também está chamando a esposa desse homem para que ela auxilie o marido e seja uma peça fundamental nesse processo. Nenhum pastor consegue exercer o seu ministério se ele não puder contar com a sua esposa. Então a esposa acaba também sendo inserida dentro desse chamado. Os irmãos concordam? Existe um chamado específico para aquelas que serão as esposas dos pastores. Assim como também havia um chamado específico para Sara, porque Sara, ela foi inserida dentro desse chamado para Abraão. Sara seria aquela da qual viria o filho da promessa. Embora Sara, ela não foi perfeita, Sara cometeu seus erros, porque Sara era humana. Nós temos que entender isso. Sara, ela também vivia dentro de um contexto pagão, de um contexto de idolatria. E ela saiu daquela terra tanto quanto o marido. E ela também precisou deixar os seus parentes para trás, assim como o marido. Ela também precisou deixar toda uma vida para trás, assim como o seu marido também precisou. Então não há como olharmos para o chamado de Abrão e não inserirmos Sara nesse chamado. E nós estamos falando aqui, irmãos, de uma mulher que era 10 anos mais nova, uma mulher na casa dos seus 65 anos, embora ainda muito bonita. Tanto é que em 2 ocasiões Abraão teve de pedir a Sara que dissesse que era sua irmã, porque obviamente haveria algum tipo de interesse por ela nas terras onde Abraão erroneamente peregrinou, que foi em Gerar e depois no Egito. Tanto Faraó quanto Abimeleque desejaram Sara por ser ela muito bonita. E aí vocês imaginem comigo as dificuldades de Sara, porque ela obedeceu ao seu marido, dizendo que era irmã dele, embora dentro de um contexto familiar, Sara de fato era meia-irmã de Abraão. E não se assuste com isso, porque naquele tempo a lei de Moisés, que proibia o relacionamento parental, ainda não havia sido promulgada. Então, num primeiro momento, era muito comum o casamento entre familiares. Vocês, por exemplo, vão entender que Caim, ele se casou com uma de suas irmãs, porque Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Essa é a explicação para, num primeiro momento, a disseminação do homem na terra. Então, Abrão, ele era casado com sua meia-irmã, mas quando ele foi peregrinar em Gerar, por conta da fome, e foi peregrinar no Egito, nessas 2 ocasiões, ele pediu para que Sara dissesse que Abraão era seu irmão e não seu marido, levando Sara a compactuar com uma situação muito desagradável. Mas Sara foi obediente, ela acatou as ordens, o pedido de seu marido, e nós estamos vendo aqui uma mulher que estava sendo trabalhada pelo Senhor, tanto quanto o seu marido também estava. Então, quando você olha para Abrão, o progenitor do povo eleito, você não pode excluir Sara dessa visão. Sara participou desse plano de Deus ao longo da história. Mas é muito importante que nós entendamos que Sara, ela não compreendeu, num primeiro momento, esse projeto, porque ela era estéril.
Para Sara, o peso dessa promessa foi algo mais difícil de ser suportado do que para Abraão. Eu imagino, irmãos, que Sara, ela teve que ser muito bem trabalhada pelo Senhor, porque ela era estéril, num tempo onde a medicina estava dando seus primeiros passos. A medicina era extremamente rudimentar. Não havia a menor possibilidade daquela mulher engravidar. Não havia tratamentos específicos como há hoje, e mesmo hoje, em alguns casos, é extremamente difícil. Imaginem naqueles tempos. Então, Sara está inserida dentro desse contexto de uma promessa, do abandono da família, do abandono de uma vida, para ir errante pelo deserto, para uma terra que ela não conhecia, obedecendo o marido que havia recebido um chamado de um Deus que ele ainda não conhecia, e muito menos ela. Então é muito importante que nós tentemos nos colocar no lugar de Sara, porque não foi fácil para Sara atender e entender o chamado de seu marido. Então não é à toa que Sara está inserida na galeria dos heróis da fé. E vocês conhecem a história de Sara. Ela, em um determinado momento, porque nós estamos falando aqui de uma promessa que demorou 25 anos para ser cumprida. Quando Abrão recebe a promessa, ele estava com 75 anos de idade e Sara com 65. 25 anos depois, quando Sara estava já com todas as possibilidades de ser mãe, se é que havia alguma, esgotadas, e principalmente também no que tange a Abraão, é o que nos diz o versículo 12 do texto, é que Deus vai cumprir a sua promessa, e Sara vai dar à luz um filho, que é o filho da promessa, Isaque. Mas preste atenção na dificuldade de Sara em digerir isso, que num determinado momento ela faz algo que era muito comum naqueles tempos. Ela pega a sua escrava e entrega a escrava para Abraão, porque ela talvez pensasse que realmente Abraão teria um filho, mas poderia ser que não fosse com ela, que esse filho de Sara seria, na verdade, advindo de um relacionamento de Abrão com sua escrava Agar. Ela pega Agar, entrega Agar para Abraão, que tem um relacionamento com ela, e desse relacionamento vem Ismael, que é o progenitor do mundo árabe. Quando você vê hoje o mundo árabe, esses são descendentes de Ismael, que também era filho de Abraão. Mas Deus não iria cumprir a promessa feita a Abraão através de Agar. E Paulo vai falar isso de forma pontual quando ele escreve aos Gálatas. Quando ele faz uma comparação entre o filho da livre e o filho da escrava. Fazendo uma comparação muito interessante. Então, irmãos, não era através de Agar, era através da própria Sara. Ela, com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações, 25 anos depois, ela pega nos braços um filho que foi gerado por ela no seu ventre, como cumprimento da promessa de Deus. Então, quando nós olhamos para Sara, ela enfrentou todas as adversidades, todas as dificuldades. Se foi difícil para Abraão mensurar isso, por exemplo, se vocês vão olhar para Gênesis 15, houve um momento em que Abraão quis saber, Senhor, como é isso? Como será essa promessa? Como é isso? Eu não tenho descendência. Aí Deus vai dizer para Abraão, olha para as estrelas do céu, está vendo?
Se você pode contar as estrelas do céu, assim será a sua descendência. É ali que Abraão foi justificado pela fé, porque a palavra de Deus diz: creu Abraão no Senhor, e isto lhe foi imputado como justiça. Então, não foi fácil para Abraão, inicialmente Abrão, e muito mais difícil foi para Sara, inicialmente Sarai, entender como essa promessa se cumpriria no seu corpo, sendo que o tempo estava passando, ela estava envelhecendo, e realmente, talvez em alguns momentos, Sarai, depois Sara, pode ter pensado que a promessa talvez não dizia respeito a ela, mas a sua serva, como nós falamos há pouco. O fato é, meus amados irmãos, que nós temos muito a aprender com Sara, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas limitações, nós temos muito a aprender com ela. E eu queria, a partir de agora, pensar em algumas lições que Sara me ensina, que esse pequeno texto de Hebreus 11 me ensina. Algumas coisas que nós podemos trazer para o nosso dia a dia. Aconteceu com Sara, pode acontecer conosco. Então é sobre isso que eu quero pensar a partir de agora com os irmãos. Em primeiro lugar, eu aprendo que nenhuma fé é dada pronta. Toda fé passa por um processo de amadurecimento. Eu quero provar isso para vocês com a própria Sara. Quando Sara dá à luz Isaque, a palavra de Deus diz que ela riu, ela deu um riso. Tanto é que o nome Isaque, a raiz da palavra Isaque, está relacionado a isso, a rir, a sorrir. Então, quando Sara pega Isaque nos seus braços, veja o que diz Gênesis 21, 5 e 6, comigo, por favor. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Aqui é o riso da fé, é o riso da contemplação da fé, é o riso do resultado da fé, bem diferente de um outro riso que Sara deu anos antes. Leia comigo Gênesis 18, 12 a 15. Veja só. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. O que nós vemos aqui? Dois risos, duas Saras. Uma Sara ainda em processo de amadurecimento, uma Sara que recebe uma promessa, uma Sara que ainda não conhecia o Senhor, mas que obedientemente, assim como o marido saiu de Ur com destino a Canaã, uma Sara que havia recebido uma promessa de que o marido teria um filho, uma Sara que ainda estava pensando sobre isso. O tempo havia passado, provavelmente quando esses homens vão se encontrar com Abraão, por ocasião da destruição de Sodoma e Gomorra, alguns anos haviam se passado e nada havia acontecido. Então nós temos aqui uma Sara que ainda estava com a sua fé bem infantil, uma Sara que ainda tinha uma fé bem diminuta, uma fé que ainda estava no início. Mas agora, 25 anos depois da promessa, você vê uma Sara com uma fé mais madura,
Uma Sara que sorri novamente, mas agora um sorriso, um riso diferente. Um riso proveniente de uma fé que havia amadurecido. Um riso proveniente de uma bênção que ela segurava no colo, que ela segurava nos braços, porque a sua fé a levou a esse momento maravilhoso. Irmãos, nós precisamos entender isso. Eu fico muito preocupado quando alguém vem conversar comigo dizendo assim, porque eu tenho muita fé, porque eu, pastor, eu tenho uma fé enorme no meu coração. Irmãos, nós precisamos entender que nenhuma fé é dada pronta. A fé, ela vai crescendo na medida em que nós vamos nos relacionando com Deus e, consequentemente, conhecendo esse Deus, porque esse Deus, Ele vai investindo na nossa fé. É Deus que faz a nossa fé crescer. Como? Através daquilo que o relacionamento com Ele produz no coração. Quanto mais vamos avançando na nossa caminhada com Deus, mais a nossa fé em Deus vai sendo fortalecida. Então eu tenho que reconhecer o seguinte: não, eu não tenho muita fé, eu tenho uma fé que aos poucos está crescendo, uma fé que aos poucos está amadurecendo, e esse é o processo. Eu estou há 35 anos na fé, 35 anos, estava conversando hoje de manhã com um irmão muito amado sobre isso. 35 anos. Me lembro quando eu dei o meu primeiro passo na fé. Ah, irmãos, quantos erros eu cometi ao longo desses 35 anos. Erros que hoje, a fé que eu tenho, não me permite cometer. Mas lá atrás, eu não posso dizer para vocês que eu não tive fé. Eu tive fé. Tanto é que essa fé, ela me prendeu ao Senhor, ela me segurou nele, mas era uma fé que estava em processo de amadurecimento. E a fé que eu tenho hoje, com certeza, ela é bem diferente da fé que eu terei daqui a 20, 30 anos, se o Senhor permitir que eu chegue até lá. Porque nenhuma fé é dada pronta. O Senhor coloca essa fé no nosso coração, e na medida em que vamos caminhando, na medida em que vamos dando os nossos passos, Ele vai incrementando a nossa fé. Eu me lembro daquele pai que veio para Jesus, o filho endemoniado. Jesus havia descido do monte da transfiguração, e aquele pai pedindo: por favor, se tu podes, faça alguma coisa, porque eu pedi aos teus discípulos e eles não puderam. E Jesus responde: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E eu gostei da resposta daquele pai. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. O pai quis dizer o seguinte: olha, Senhor, eu creio, mas eu acredito que eu ainda não creio da maneira como eu deveria crer. Me ajude na minha incredulidade. Faça com que essa minha fé se torne maior, mais robusta. Esse é o tipo de oração que nós precisamos fazer ao Senhor todos os dias. Se tem uma coisa que precisa estar presente na nossa lista de oração, talvez o primeiro ponto, o primeiro pedido: Senhor, faça com que a minha fé hoje seja maior do que ontem, e que amanhã ela seja maior do que hoje. Porque todos os dias eu preciso do Senhor para fazer com que a minha fé cresça, meus irmãos. Todos os dias. E é o Senhor que vai promovendo isso. E um dos elementos que Ele usa, ou por que não dizer, o principal elemento que Ele usa para isso, é a sua palavra. Não é à toa que Paulo diz o quê? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então eu queria que nós aprendêssemos isso. Nenhuma fé é dada pronta. A fé que fez Sara se levantar e obedecer o chamado do marido, ela foi sendo trabalhada ao longo de 25 anos. Essa fé é bem diferente da fé
que fez Sara segurar um filho no colo. Então eu convido essa igreja amada a orarmos assim ao Senhor: Senhor, acrescenta minha fé, permita que minha fé cresça, permita que minha fé amadureça, faça com que dia a dia eu tenha uma medida a mais de fé, para que eu possa realmente atingir aquele ponto que o Senhor quer para mim, assim como Sara. Você consegue enxergar isso em Sara? Uma mulher que teve a sua fé trabalhada ao longo de 25 anos. Então, primeiro, ela ri como produto da incredulidade. Depois ela ri como produto da fé. Dois risos totalmente diferentes. Duas Saras totalmente diferentes. Vale a pena, irmãos, investirmos na nossa fé. Vale a pena pedirmos ao Senhor para fazer a nossa fé crescer, porque só Ele pode fazer isso. Vale a pena quando nós nos colocamos diante de Deus em oração e nós temos isso como prioridade. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, faça com que a minha fé seja uma fé cada vez mais fortalecida pelo Teu Espírito. Senhor, eu quero ser um crente de verdade. Eu não quero ser um mero membro de igreja, um mero conhecedor das Escrituras. Eu quero ser um crente de verdade. Eu quero crer verdadeiramente no Senhor. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda, eu quero crer. Eu quero verdadeiramente ter no meu coração essa fé que a Tua palavra diz que sem ela é impossível te agradar. Eu acredito que a fé de Sara, ela se tornou aquela fé que Deus queria que ela tivesse. Será que a fé que temos é a fé que Deus quer que tenhamos? Será que nós estamos crescendo em fé? Será que nós estamos vendo a nossa fé crescer? Estamos pedindo ao Senhor para tornar essa fé maior, mais forte, mais robusta? Vamos pensar nisso? Então a primeira coisa que eu aprendo, nenhuma fé é dada pronta. Toda fé passa por um processo de amadurecimento. Mas eu aprendi uma segunda coisa aqui, e eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Milagres existem, mas muitos deles são obtidos pela fé. Por que eu estou dizendo muitos deles? Albert Einstein, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: há duas maneiras de você ver a vida: como se tudo fosse um milagre ou como se nada fosse um milagre. Então existem milagres acontecendo o tempo todo. Vocês concordam? Viver é um milagre. O que é que está fazendo seu coração bater 60 vezes, 65 vezes por minuto? O que é que está fazendo você realmente entender e compreender essa pregação? O que é a vida se não é um milagre? Quantos milagres você vivenciou hoje no seu dia? Quantos milagres aconteceram hoje? Cada passo que eu dou é um milagre. Tudo que aconteceu comigo hoje é um milagre. É um pequeno milagre que aconteceu. Eu me lembro quando eu acordei hoje para vir para a igreja, e agora eu estou aqui encerrando o dia. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós somos o resultado de muitos milagres durante o dia. Mas existem alguns milagres específicos que Deus pode fazer, que Deus pode realizar. E a porta de entrada para esses milagres, irmãos, é a fé. É a fé. São coisas inexplicáveis que Deus pode fazer e realizar na nossa vida. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção no que eu vou dizer agora. Todos nós, haverá um momento na vida em que precisaremos da intervenção direta de Deus. Se não aconteceu, ainda vai acontecer.
É aquele momento quando você olha para um lado, você olha para o outro, e você percebe que todos os recursos foram esgotados. Não há mais nada que você possa fazer. Tudo o que você podia fazer, você já fez. É aí que Deus entra com a sua intervenção, e algo inimaginável acontece. São os milagres de Deus. Eu creio, irmãos, eu creio que Deus é um Deus de milagres. Eu creio nisso. Conta-se uma história, vou contar uma história para vocês aqui, algo verídico que aconteceu, lá nos Estados Unidos. É mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. Os membros de uma pequena igreja, nas montanhas de Great Smoke, lá nos Estados Unidos, construíram um novo prédio em um terreno que haviam recebido por doação. 10 dias antes da inauguração, o inspetor de obras da localidade informou ao pastor que o estacionamento era insuficiente para o tamanho do prédio. Se a igreja não dobrasse o tamanho do estacionamento, não poderia usar o salão. Infelizmente, a igreja já havia ocupado cada polegada do escasso terreno, com exceção da colina que ficava atrás do prédio. Para criar mais vagas no estacionamento, seria necessário remover a colina. E na manhã do domingo seguinte, o pastor anunciou corajosamente que à noite queria reunir-se com todos os membros da igreja que tivessem fé para remover montanhas. Eles teriam uma noite de oração para pedir a Deus que removesse a colina e providenciasse o dinheiro suficiente para asfaltar o estacionamento antes da inauguração no domingo seguinte. No horário combinado, reuniram-se para orar 24 dos 300 membros da igreja. Eles oraram durante cerca de 3 horas. Às 22 horas, o pastor disse o último amém. Conforme está planejado, palavras do pastor, inauguraremos o salão no próximo domingo, garantiu ele. Deus nunca nos abandonou, e creio que também desta vez Ele será fiel. Na manhã seguinte, quando estava trabalhando em seu gabinete, alguém bateu com força na porta. Ao responder, entre, apareceu um empreiteiro de aspecto rude, que tirou seu capacete. Desculpe, pastor, sou da empreiteira de obras da localidade vizinha. Estamos construindo um enorme centro de compras e precisamos de terra. O senhor estaria disposto a nos vender uma parte da colina que fica atrás da igreja? Nós pagaremos a terra que tirarmos e asfaltaremos gratuitamente o espaço vazio, desde que possamos dispor da terra imediatamente. Não podemos continuar com a construção do shopping antes que a terra esteja depositada no local e suficientemente compactada. O novo salão foi inaugurado no domingo seguinte, como tinha sido planejado. E no evento de abertura estavam presentes muito mais membros com fé para remover montanhas do que na semana anterior. Seja sincero, você teria participado daquela reunião de oração? Algumas pessoas dizem que a fé é produzida pelos milagres, mas outras sabem, milagres resultam da fé. Eu posso dizer uma coisa para vocês, eu vou falar isso com muita tranquilidade e paz no meu coração. Irmãos, existem questões que só Deus pode resolver,
que só Deus pode fazer, situações onde só o Senhor pode intervir, e que infelizmente muitas vezes não acontece, porque nós não cremos. Nossa fé, pastor Rogério, pastor Igor, pastor Petrônio, é comum demais. A nossa fé muitas vezes nos leva para a igreja na quinta-feira, nos leva para a igreja no domingo de manhã, no domingo à noite, nos faz abrir a Bíblia, esperar a volta de Jesus. Mas eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: e no dia a dia? E no dia a dia? E os milagres que muitas vezes precisamos no dia a dia? Por que é que tantos conseguem coisas extraordinárias da parte de Deus e nós muitas vezes não? Irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aí de vez em quando você ouve algumas justificativas e alguém diz assim: não, pastor, é porque antigamente aqueles milagres tinham um propósito da parte de Deus. Hoje Deus não realiza mais milagres. Os milagres, eles foram necessários para que a fé pudesse ser solidificada e estabelecida. Mas depois que isso aconteceu, não houve mais necessidade de milagres. Meus irmãos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu não consigo crer dessa forma. Porque Deus continua agindo, Deus continua intervindo, Deus continua sendo Deus. Há uma frase de John Foster, ele diz assim: os milagres são o grande sino do universo, que chama os homens para ouvir o sermão de Deus. Ah, irmãos amados, nós precisamos olhar para o céu em nossas orações e dizer para o Senhor: Senhor, já tentei de tudo, a minha razão me fez buscar alternativas aqui e ali, a minha razão me fez agir, eu não fiquei de braços cruzados, eu trabalhei, eu agi, mas as coisas não aconteceram. Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor faça algo que fuja à razão comum. Meus irmãos, nós servimos a um Deus que pode. É o Deus de Sara. O Deus de Sara, que fez com que uma mulher de 90 anos, estéril, segurasse um bebê em seus braços. Eu não duvido desse Deus. Eu creio que Ele pode. Eu não sei se você está precisando da intervenção de Deus. Eu não sei se você está realmente nessa situação. Se você já buscou recurso em tudo e em todos. Eu não sei se você já tentou de tudo. Mas eu quero te dizer, autorizado pela palavra de Deus, Deus pode. Deus pode. Eu creio no Deus de Abraão, eu creio no Deus de Isaac, eu creio no Deus de Jacó, eu creio no Deus de Sara. E por mais que nós às vezes percamos a esperança, Deus está nos mostrando nessa noite: creia em mim. Aí eu me lembro de Jesus e Jairo, quando chega aquela notícia aterradora: não incomodes mais o mestre, tua filha morreu. Jairo deve ter entrado em desespero, mas Jesus olha para ele e diz: não temas, crê somente, e ela será salva. E os irmãos já sabem o que aconteceu com Talita. Será que esses registros na palavra de Deus são coisas que nunca aconteceram? Ah, irmãos, meu coração não me permite crer nisso. Quando eu olho para tudo o que aconteceu de forma miraculosa, para cada um dos relatos bíblicos, as coisas que não conseguem uma explicação plausível dentro de um contexto natural, quando eu olho para cada um desses eventos, para cada uma dessas intervenções de Deus, isso só faz aumentar no meu coração a convicção de que eu estou crendo num Deus que pode todas as coisas. E Ele pode realizar milagres, e Ele pode fazer coisas que a ciência e que a razão comum não são capazes de explicar. Esse é o nosso Deus. Então, eu quero deixar com vocês mais essa
aplicação. Milagres existem, e muitos deles são obtidos pela fé. Aqui está o relato de uma igreja que creu, uma igreja que ousou crer, uma igreja que orou a Deus dizendo: Senhor, precisamos de um espaço maior no estacionamento da igreja, e não há outra forma a não ser que essa colina saia daqui. E no outro dia aparece uma empreiteira precisando de terra para compactar o piso de um shopping center e ainda asfalta o piso daquele estacionamento gratuitamente para a igreja. Meus amados irmãos, isso não é uma coincidência, isso é Deus. E eu tenho certeza, meus amados irmãos, de que se nós pedirmos ao Senhor para amadurecer a nossa fé, nós teremos muita história para contar. Eu tenho certeza disso. Eu já tive ao longo da minha vida, nesses 35 anos, episódios que eu tentei processar na minha mente e eu nunca cheguei a uma conclusão. Eu falei: não tem como, não daria certo, não há como isso que aconteceu comigo ter sido uma coincidência. Não há, não tem jeito. Só pode ser uma coisa: é Deus agindo, é Deus operando, é Deus realizando aquilo que o homem não pode realizar. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está passando por uma situação adversa na sua vida, você que está em casa nos acompanhando agora, você já tentou de tudo, você já se debruçou, você já fez todos os cálculos, você já foi aqui e ali, você já fez tudo que tinha que fazer, e as coisas não aconteceram. Está na hora de você olhar para o Deus de Sara que você serve e bater um papo com Ele. E falar para Ele: Senhor, se Tu quiseres, se for a Sua vontade, isso que eu tanto preciso pode acontecer. Porque o Senhor foi capaz de fazer coisas inimagináveis, e o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo, e o será eternamente. É nisso que nós precisamos crer. Que Deus nos ajude a crermos nisso. Mas eu também aprendo uma última coisa aqui, caminho para o final. Irmãos amados, louvado seja o Senhor. Sabe por quê? Deus promete, Deus cumpre. Deus disse, 25 anos depois, o que Ele disse se cumpriu. A questão é que Deus, Ele não tem a obrigação de nos explicar quando, como, de que maneira, onde. Ele não tem. Mas Ele disse: vou fazer. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Essa mania de prometer e não cumprir é nossa. Nós somos assim, Deus não. Deus promete, Ele cumpre. Irmãos, existem cerca de 8.810 promessas na Bíblia. Destas, 7.487 foram feitas por Deus ao homem. Algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo, e há aquelas que ainda vão se cumprir. As promessas de Deus independem do tempo ou da circunstância. Acredite em Deus. Eu não sei quanto tempo demorará, mas elas se cumprirão. Podem ser 25 semanas, 25 meses ou 25 anos. Deus fala, Deus cumpre. Por isso que quando eu olho para esse livro e eu leio, e vem a antropologia, vem a sociologia, vem a filosofia, e começa a dizer que isso é loucura. Como um antropólogo que foi nas ilhas Fiji, um antropólogo foi visitar umas ilhas, as ilhas Fiji, que antigamente eram ilhas conhecidas por tribos canibais que existiam ali. Tribos canibais. Então um dia um antropólogo estava visitando uma destas tribos que outrora havia sido uma tribo canibal e que agora era um vilarejo onde haviam muitos cristãos.
por conta da evangelização de alguns corajosos missionários que pregaram o evangelho lá. Então esse antropólogo, andando, ele viu um nativo lendo a Bíblia. Ele então chegou diante daquele nativo e disse: por favor, você me permite fazer algumas considerações? E o nativo: claro, vocês evoluíram, vocês estão civilizados, olha só o desenvolvimento do seu lugarejo, vocês adentraram um novo mundo, e você ainda acredita nesse livro repleto de superstições, contos e mais contos fictícios? Vocês evoluíram tanto, como é que vocês estão até hoje presos nesse livro contraditório e cheio de erros? O nativo olhou bem para aquele antropólogo e disse assim: o senhor está vendo lá em cima na colina? Ele: sim, aquilo lá são antigos fornos, onde nós antigamente, os nossos ancestrais matavam as pessoas e as assavam antes de comê-las. Se não fosse por esse livro, o senhor agora estaria num deles. Eu creio nesse livro, eu creio na palavra de Deus, eu creio em tudo que está escrito aqui. E se tem uma coisa que eu vejo nesse livro, são promessas. E vejo esse livro mostrando as promessas serem cumpridas. E essas promessas estão sendo cumpridas. Algumas delas ainda não. Há uma que ainda não se cumpriu, que é a volta do nosso Senhor. E aí o mundo zomba, o mundo ri, o mundo faz gracejo, mas esperemos, né? Um dia eu ouvi uma frase dizendo assim: Noé foi tido como um louco, até que de repente começou a chover. Esperemos, o nosso Senhor virá. Sabe por quê? Porque Deus promete, Deus cumpre. Ele disse: Abraão, sai daí, eu vou fazer de você uma grande nação. Ele não disse lá em Gênesis 12, mas nas entrelinhas estava escrito: vocês vão ter um filho na velhice de vocês, Sara vai te dar um filho, e esse filho vai dar origem a um povo que irá abençoar o mundo. É mais ou menos isso que Gênesis capítulo 12 quer nos mostrar. Eu vou abençoar todos os que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar todos que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. E nessa promessa, quem é que está incluída? Sara. E 25 anos depois, aqui está ela, segurando um bebê nos seus braços, sorrindo e dizendo: todos que ouvirem essa história rirão comigo. Esse é o nosso Deus. Isso me faz, pastor Rogério, lembrar de uma música que eu queria cantar aqui agora com a igreja. Essa música é maravilhosa. Eu queria que os irmãos cantassem comigo, encerrando o culto dessa noite. Sei que os teus olhos, conhece, irmãos? Sempre atentos permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança,
Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. E o que ele é? Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Por quê, irmãos? Porque Deus fala, Deus promete e Deus cumpre. Ele promete, Ele cumpre. E há tantas promessas de Deus para nós. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma delas, não é? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É outra delas, não é? Não temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sereis tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. São promessas e mais promessas que Deus nos faz, e Ele vai cumprir cada uma delas. Então, quando eu olho essa história de Sara, e vejo essa mulher sorrindo, segurando um bebê, dizendo: todo aquele que ouvir se rirá comigo. Sabe, irmãos, eu também sou capaz de sorrir junto com Sara nesse momento. Eu estou sorrindo agora, porque isso só me faz crer ainda mais que Deus promete e Ele cumpre. Você crê nisso, meu irmão? Então ore comigo nesse momento. Pai, nós queremos nesse instante te agradecer. Queremos te louvar, queremos te engrandecer, queremos te exaltar na beleza da sua santidade. Obrigado por tudo que aprendemos nessa noite, por todas as lições preciosas que ouvimos aqui, por tudo que a tua palavra nos ensinou. Deus, fortalece nossa fé, nos ajude a crer, nos ajude, Senhor, a crermos mais, a acreditarmos mais. Deus, tira-nos do comum, da mesmice do dia a dia, nos leve para um elevado, nos leve para um patamar acima em nosso relacionamento com o Senhor. Permita que nós sejamos capazes de crer cada vez mais no Senhor, porque Sara creu, ainda que talvez a fé dela foi vacilante em alguns momentos, mas ela creu e ela foi recompensada por isso. E eu quero crer na tua palavra, eu quero crer nas tuas promessas. Não há uma vírgula, Senhor, não há um ponto, não há uma exclamação nesse livro, Pai Santo, que nós não cremos. Tudo que está aqui faz parte da nossa fé, aumenta a nossa fé, para que nós possamos, ó Deus, ver o impossível acontecer. Não que é isso, ou não que seja isso que nos alimente, mas que nós possamos ver o impossível acontecer, porque nós cremos no Senhor. O Senhor promete, o Senhor cumpre, e nós te louvamos por isso. Glorificamos o teu nome, bendizemos o teu nome. Em o nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Vamos cantar cada momento 354 do cantor cristão.
Vamos louvar o Senhor mais uma vez? Você pode se colocar de pé para cantarmos esse hino ao Senhor? Sendo remido por Cristo na cruz, vivo gozando no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus.
Amém, irmãos? Podeis assentar, estamos encerrando a nossa celebração. Domingo estaremos aqui com muita alegria. Nós vamos, na parte da manhã, estaremos ouvindo 10 irmãos em profissão de fé, se preparando para o batismo. Graças a Deus, Deus nos estará dando mais 10 frutos do trabalho dessa igreja. Pastor Petrônio, ao longo de todo esse tempo, irmão Arley, prepararam esses irmãos, e domingo, na parte da manhã, eles estarão sendo ouvidos em profissão de fé. Se alguns estão aqui, lembrando, os irmãos precisarão estar comigo às 9 horas no gabinete pastoral, para conversarmos, e ali os irmãos serão preparados para esse momento. E à noite, para a glória do Senhor, estaremos batizando esses irmãos. Esperamos ter a aprovação da igreja, e estaremos batizando esses irmãos e ouvindo o grupo Caris apresentar louvores ao Senhor também no domingo à noite. E nós convidamos a igreja para essa grande festa espiritual. Amém? Tenham todos uma quinta-feira abençoada. Os irmãos de casa também, Deus abençoe. Vamos ouvir o pós-lúdio e estamos assim encerrando a nossa celebração.